Vamos analisar detalhadamente conflitos possessórios e reparação civil, que é a violação de posse. Iniciaremos nossa apresentação com uma análise minuciosa do quadro fático e o correto enquadramento jurídico da situação apresentada à luz do direito das coisas. O estudo do caso envolve João Roberto de Mello, agricultor, considerável porte econômico, legítimo proprietário de uma fazenda rural com uma área estimada de 259 hectares, onde desenvolve atividade produtiva regular, consistente no cultivo de cana-de-açúcar e abacaxi. João alterna sua residência entre fazenda e a cidade de São Paulo, circunstância que caracteriza o exercício de posse indireta sobre o imóvel rural. A posse direta é exercida por Guilherme de Mello, sobrinho do proprietário, que atua como administrador da fazenda mediante a remuneração mensal e outorga de procuração com poderes amplos, inclusive para a prática de atos de disposições patrimoniais. Durante a ausência temporária, tanto do possuidor indireto quanto do possuidor direto, em razão de inadimplemento momentâneo da obrigação salarial, 10 trabalhadores rurais, liderado por Pedro Pascoal, promoveram a invasão de parte do imóvel, ocupando aproximadamente 87 hectares da propriedade. Além da ocupação, que é nada menos irregular, os invasores destruíram integralmente a lavoura ali existente, ocasionando um prejuízo estimado em R$800 mil, o que evidencia não apenas violação grave ao direito possessório, mas também danos expressivos ao patrimônio econômico, principalmente do proprietário. Sob aspecto jurídico, é imprescindível distinguir as figuras do espúlio e da turbação da posse. O espúlio se caracteriza pela perda total da posse, enquanto a turbação consiste em ato que restringe, dificultar ou embaraçar o seu exercício sem privação completa. No caso concreto, João Roberto não foi integralmente privado da posse do imóvel, uma vez que permaneceu no domínio da maior parte da fazenda, tendo apenas o exercício da posse, parcialmente. Comprometido, assim, resta caracterizada a turbação possessória, no mesmo termo do artigo 1210 do capítulo do Código Civil, que assegura ao possuidor o direito de ser mantido na posse. Diante disso, afasta-se desde logo qualquer configuração de espúlio ou discussão acerca do domínio, uma vez que ações possessórias são autônomas, sem relação ao direito de propriedade, conforme determina o artigo 557 do Código do Processo Civil. O correto enquadramento jurídico, como turbação da posse, é o elemento essencial para a definição das medidas judiciais. A teoria e a benfeitoria na posse da má-fé, as construções, ela equivale a 350 mil, entre o telhado e o celeiro. O filtro legal, no artigo 1220 do Código Civil, o possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assiste o direito de retenção. O telhado, ele equivale a 50 mil, classificando como benfeitorias necessárias, conservação do bem é indenizável, mas não gera o direito de retenção. O celeiro, ele equivale a 300 mil, classificando como benfeitoria úteis e voluntárias ou acessão. Na má-fé, perde-se integralmente o valor investido e não há indenização nem a retenção. A estratégia processual e o plano de ação.
A fase 1 é a medida de urgência, a ação e reintegração de posse com pedido liminar, fundamentada no artigo 562 do Código do Processo Civil na nova força de invasão. Ocorre há menos de 1 ano e dia. O objetivo é a retomada imediata do 87 hectares via mandado judicial sem guardar o fim do processo. A segunda fase, acumulação de pedido por perdas e danos, fundamentada no artigo 555 do Código do Processo Civil, com o objetivo de condenar Pedro Pascoal e o grupo a reparar a destruição das lavouras do mesmo processo processório. A terceira fase é a defesa de retenção, a rejeição de indenização-compensação. Tem como objetivo usar o crédito de 800 mil da lavoura destruída para neutralizar qualquer eventual condenação a 50 mil pelo telhado no artigo 368 do Código Civil de Compensação. A proteção processória e a reparação, o Tribunal do STJ, em resposta ao 896 e 961 do Paraná, com o tema Imóvel Rural Produtivo, Esbulho e Resistência, a tese fixada é a privação da posse em fazendas produtivas que causam dano notório e inegáveis. A reparação deve ser integral e a resistência dos invasores agrava a situação e o valor exato pode ser apurado em liquidação de sentença. Aplicação no caso da Fazenda de São José, a destruição de 800 mil em cana e abacaxi não é mero desabor. Segundo o STJ, a violência do esbulho afasta a necessidade do detalhamento milimétrico imediato da fase inicial e o direito à indenização pelos lucros cessantes e os danos emergenciais. Incontestável a cada perda e a chance de produzir. Autonomia da posse, da 37ª Câmara do Direito Privado. A tese fixada, a posse anterior ao esbulho comprovada justifica uma proteção processória ao exceptio proprietatis. A defesa baseada apenas na propriedade, ela foi abolida. A posse é um fato protegido por si só, exceto não se discute o domínio de ação processória. A posse merece a proteção legal por si mesma. A aplicação ao caso, o foco na posse, a ação será baseada puramente na comprovação que João Guilherme exercia a posse mansa na área cultivada e que Pedro Pascoal rompeu com essa posse com a violência. A inviabilidade da defesa justa, a alegação dos invasores, que é justo devido à dívida trabalhista, não lhe confere animus domini, a intenção de dono, nem a posse justa que possa barrar a reintegração. São Paulo do Acórdão 100.113847 de 2024, a tese fixada na ocupação indevida configura a mera detenção de natureza precária. A súmula 619 do TJ, aplicada pelo TJ São Paulo, a ocupação indevida configura a mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões de benfeitorias. O golpe final na Fazenda São José, o celeiro de 300 mil e o telhado de 50 mil, construído em 7 dias sob clandestinidade, são obras de risco assumido. A jurisprudência paulista é implacável. Os invasores não podem chantagear o proprietário usando a construção feita durante o esbulho para impedir a reintegração. A ação de manutenção da posse é um instrumento jurídico, utilizado quando, após a análise da posse e da legitimidade das partes, se identifica que houve uma violação ao direito possessório que precisa ser protegido de forma rápida e eficaz. O Código de Processo Civil trata das ações possessórias entre os artigos 554 e 568. E o artigo 560 é bastante claro ao assegurar que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação. Mas o que significa turbação?
Trata-se de uma situação em que alguém interfere no exercício da sua posse, sem, no entanto, retirá-la completamente. Ou seja, a pessoa continua na posse do bem, mas passa a enfrentar limitações, dificuldades ou impedimentos no seu uso pleno. É diferente da perda total da posse. Aqui existe uma turbação no exercício desse direito. Para o ajuizamento da ação de manutenção de posse, a lei exige a presença de 4 requisitos, que devem ocorrer de forma cumulativa. O primeiro é a comprovação da posse anterior, ou seja, o autor precisa demonstrar que exercia a posse do bem antes do problema surgir. O segundo é a comprovação da turbação, que consiste justamente nessa interferência causada por terceiros. O terceiro requisito é a indicação da data em que essa turbação ocorreu, o que é essencial para a análise do caso. E o quarto requisito é a continuidade da posse, ainda que de forma prejudicada, demonstrando que o autor não perdeu totalmente o bem. No caso concreto, esses requisitos estão devidamente preenchidos. João Roberto e Guilherme exercem a posse legítima de uma área rural a longa data, o que comprova a posse anterior. Em determinado momento, houve a ocupação parcial dessa área por terceiros, o que caracteriza a turbação, já que houve uma interferência direta no exercício da posse. Além disso, essa invasão é recente, sendo possível identificar com clareza a data da turbação. Mesmo diante dessa situação, João Roberto e Guilherme continuam na posse do restante do imóvel, que demonstra a continuidade da posse, ainda que prejudicada. Outro exemplo extremamente relevante é o fato de que a turbação ocorreu há menos de 1 ano e dia, configurando a chamada força nova. Essa condição é muito importante, porque permite a adoção de medidas mais rápidas dentro do processo. Nesses casos, o artigo 562 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de liminar possessória, inclusive se há necessidade de ouvir previamente a parte contrária. Na prática, essa liminar tem como objetivo cessar imediatamente a turbação, impedindo que o problema se agrave. É uma forma de garantir que o possuidor volte a exercer plenamente a sua posse, evitando prejuízos maiores e preservando a situação fática até que o processo seja analisado de forma mais profunda. Essa decisão inicial não encerra o processo, mas funciona como uma medida urgente para proteger o direito e até o julgamento final. Dessa forma, a ação de manutenção da posse se mostra como instrumento processual adequado para assegurar a proteção do direito possessório de maneira célere e eficaz, especialmente em situações em que a interferência é recente na posse. Trata-se de uma ferramenta essencial para garantir jurídica e evitar conflitos que se agravem, assegurando ao possuidor o direito de continuar exercendo sua posse de forma plena. Tratar de um ponto fundamental nesse processo: as obras e melhorias feitas no imóvel durante a ocupação, para o direito. Não basta olhar para a obra em si, precisamos olhar para quem fez e como fez. O Código Civil, ele separa as benfeitorias em 3 tipos: as necessárias, para o imóvel não estragar, as úteis, que melhoram o uso, e as voluptárias, que são apenas para o luxo ou estética, né? E a regra de ouro aqui é simples: quem está de má fé não tem os mesmos direitos que quem está de boa fé. No enquadramento legal, a má fé. No caso que estamos analisando, né, a posse é indiscutivelmente de má fé. Por quê? Porque ela nasceu de uma invasão, de um ato violento e sem qualquer autorização. O artigo 1220 do Código Civil é muito severo com quem age assim. Ele diz que o possuidor de má-fé só tem direito ao reembolso das benfeitorias necessárias, ele perde o direito às úteis e às luxuosas. Além disso, ele não tem o chamado direito de retenção, ou seja, ele não pode se recusar a sair do imóvel, alegando que precisa receber o dinheiro antes, né? E a aplicação ao caso concreto. Vamos olhar o que foi feito no imóvel: a reforma da sede e a construção de um celeiro. Essas obras não eram essenciais,
para evitar que a casa caísse. Eles não consertaram um telhado que estava desabando, eles fizeram melhorias por conta própria, em uma propriedade que não lhe pertencia. Portanto, essas obras se classificam como úteis, ou até de luxo, mas nunca como necessárias. Por isso, a lei é clara, não existe dever de indenizar. A conclusão, né? E o princípio moral, para podermos encerrar. Precisamos entender o espírito da lei. Se garantíssemos a indenização a invasores por obras que eles decidiram fazer, estaria premiando a ilegalidade. Estaríamos permitindo o que chamamos de enriquecimento ilícito. O judiciário não pode servir de escudo para quem ignora a lei. Quem invade assume o risco e a responsabilidade pelos seus atos. Por isso, pedimos o total indeferimento de qualquer pedido de indenização. E, para concluir a análise do caso em tela, passamos ao exame da responsabilidade civil decorrente dos prejuízos causados à propriedade rural. A invasão da propriedade rural não se resume a uma simples turbação da posse, mas caracteriza esbulho processório, agravado pela destruição integral da lavoura, e nos termos do artigo 186 do Código Civil, trata-se de ato ilícito, pois houve conduta ilícita, que é a invasão indevida, o dano evidente, que é a perda total da produção agrícola, e o nexo causal direto, que é a destruição decorrente da ocupação irregular. Então, o artigo 927 do Código Civil impõe o dever de indenizar sem relativizações quando presentes os requisitos legais. Os prejuízos foram estimados em aproximadamente R$800 mil, abrangendo não apenas a lavoura perdida, mas também os impactos econômicos da interrupção da atividade produtiva. A análise não pode se limitar a números. A propriedade rural cumpre o papel essencial de garantir a subsistência ao proprietário e sua família, movimenta a economia local e regional e contribui também para o abastecimento da sociedade. Por isso, o ordenamento jurídico não pode tolerar condutas violentas ou clandestinas que destroem estruturas produtivas legitimamente estabelecidas. Então, a produção da posse legítima está diretamente ligada à preservação da função social da propriedade e que deve ser exercida dentro dos limites da legalidade da boa-fé. A jurisprudência reforça esse entendimento. O STJ, no RSP 986-961 do Paraná, reconheceu que invasões geram prejuízos significativos e que, mesmo sem qualificação inicial exata, o dever de indenizar existe. Isso evita que o infrator seja beneficiado pela própria violência. Os tributos estaduais, especialmente do TJSP, afirmam que as ocupações irregulares não geram qualquer direito processório. A posse legítima é aquela que exercida de forma mansa e pacífica. Assim, o possuidor legítimo deve ser reintegrado e ressarcido pelos danos sofridos. A jurisprudência consolida a ideia de que o direito ele não pode admitir que a ilegalidade se converta em fontes de direitos. O ordenamento jurídico admite a acumulação da ação possessória com um pedido de indenização. Essa possibilidade não é apenas cabível, mas recomendável, pois ele assegura tutela jurisdicional completa. Então, assim, sem indenização, a decisão seria apenas formal. Sem reparar efetivamente o prejuízo, a acumulação ela garante maior efetividade à prestação jurisdicional, evitando fragmentos da demanda e assegurado pela justiça plena. A intervenção judicial é imprescindível para garantir o respeito à ordem jurídica, proteger a posse legítima e reprimir condutas ilícitas que ameaçam a estabilidade social. E além do caráter reparatório, a responsabilidade tem função pedagógica e preventiva, desestimulando novas invasões. Permitir que destruições permaneçam sem resposta adequada seria enfraquecer o próprio Estado de Direito.
A destruição da lavoura configura ato ilícito indenizável. A acumulação de pedidos é plenamente cabível e a jurisprudência consolidada, ela ampara integralmente a pretensão do possuidor legítimo e a solução adequada, ela é reintegração da posse ao legítimo titular, condenação dos invasores ao pagamento de indenização por perdas e danos. E somente assim será possível restabelecer o equilíbrio jurídico violado. Então, o direito das coisas, ele não protege a força, nem a ilegalidade. Protege a posse legítima e reprime com firmeza toda conduta que afronta a ordem jurídica.